no canal Deison Monteiro, Deison Literatura. Toca no canal aqui abaixo, se inscreva nele. Em seguida, toca na foto abaixo para continuar vendo os outros vídeos. O vídeo de hoje vai falar sobre educação no Brasil. Como é a educação no Brasil dentro da sua nudez? Ou seja, hoje você percebe que os jovens estão muito diferentes dos jovens da época de 20 anos atrás. 20, 30 anos atrás. Os professores, eles encontram nos dias de hoje uma certa dificuldade para levar os jovens ao conhecimento, principalmente os jovens que estão terminando o ensino médio, né, para poder então ingressar em níveis superiores. Mas a gente vive uma educação ultrapassada demais no Brasil. Por que todos têm já um pensamento filosófico de provocação? Porque todos têm que estudar as mesmas matérias, roboticamente todos que nascem devem entender tudo da mesma maneira, todas as matérias que são colocadas dentro dos colégios, das escolas, todas as crianças, todos os adolescentes devem conhecer as mesmas coisas. Por quê? Quem ganha com isso? Será que já não é hora de despertar para entender que o país está amarrado há décadas, há séculos, por causa da educação? Repara que na Europa, por exemplo, vários países, assim também nos Estados Unidos em alguns pontos, eles estudam aquilo que eles precisam estudar. Aqui no Brasil agora foi colocado uma nova forma de educar no ensino médio, onde o jovem vai estudar as coisas que ele quer para se profissionalizar naquilo que ele quer. Ok, beleza. Mas continua também dentro disso as matérias comuns. E aonde nós queremos chegar com isso? É não colocar na mente das pessoas uma provocação. Uma provocação no sentido de mudar. E como que se muda a educação no Brasil? É mudando a gestão. A gestão se muda na urna, nas eleições. Perceber quem é que está de fato do lado da educação, quem levanta a bandeira da educação no Brasil. Porque as crianças aprendem sempre as mesmas coisas, as mesmas matérias. As crianças não são colocadas para pensar, elas são colocadas para ganhar nota. Há uma diferença grande em um sistema de todas as matérias, onde o jovem estuda para tirar nota boa, para ele ser colocado para passar de ano, se ele tirou nota boa, e existe um hiato de diferença gigante, de envergadura imensa, para o sentido de levar o jovem ao pensamento. Pensamento esse que discute os porquês. Pensamento esse que pergunta ao professor, professor, por que de fato tem que ser assim? Por quê? Porque se for do outro jeito, professor, não seria melhor? Tá entendendo? Tipo, o jovem pensar, será que não haveria uma outra alternativa? E se há, me faz pensar como aluno, vamos dizer assim, eu estou como aluno na sala de aula e uma certa matéria, aborda-se um tema, mas a minha mente vai e pensa assim, mas será que a alternativa que eu estou pensando agora não seria legal? Aí levanto a mão e digo, professor, dá licença. Será que da maneira X não seria melhor? Então você já abriu ali um leque de discussão no bom sentido, democrático, para desenvolvimento de novas ideias de formação. Então você faz o jovem pensar, você tem que formar pensadores, não robôs, aqueles sistemas já ultrapassados, ao qual o jovem se forma e na grande maioria quando entra no ensino médio, mais de 70% desiste de continuar. Não chega nem no segundo ano. Quando chega na metade do segundo ano, antes do terceiro ano, ele já desiste da escola. Por quê? Porque mesmo no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, eles sempre vão ter aquelas matérias das mesmices, que na verdade não vão ser utilizadas na vida dele. Então a verdade é que o jovem ele tem que fazer aquilo que faz ele pensar. Fazendo o jovem, a criança pensar, ter curiosidade, então a criança vai desenvolver o intelecto dela.
ela vai pensar 2 vezes antes de votar em um Zé Mané desses daí que está no governo. Porque ela pensa. E como fazer o jovem pensar? É despertar neles o desejo de estudar. Ou seja, você vai ter que criar um novo mecanismo no país inteiro, em todas as camadas da educação, preparar os professores, tanto financeiramente, pagar um bom salário para eles, como também ajudá-los a fazer o jovem pensar. Não um professor colocar para ele aquilo que o sistema quer. Ou seja, que o jovem se forme, vire um profissional padrão, mas que o jovem não tome posse das coisas grandes. Porque o jovem, para se tornar um executivo, para se tornar um empresário, para se tornar um pensador, uma pessoa de sucesso, vai depender muito depois do ensino médio, se ele vai conseguir prestar um vestibular, fazer uma faculdade, isso aí. Ou seja, de cada 100, 1 ou 2 conseguem fazer isso em espaço quadrado de 100 pessoas no país inteiro. O valor das faculdades são muito caros. Você percebe, por exemplo, faculdade de direito, por exemplo. A pessoa termina os 5 anos de faculdade de direito e ela vai prestar a prova da OAB. Se ela não passar na prova da OAB, é como se ela tivesse perdido 5 anos da vida dela para nada. O máximo que ela vai ganhar ali é um bacharelado, mas ela não vai poder assumir nenhuma posição. Ela vai ter que, então, com aquele bacharelado dela, fazer um concurso público para o Ministério Público, para alguma situação federal, mas ela não vai poder ser advogado e tal. Depois, se quiser sonhar para ser promotor, para ser um juiz, vai ter que ralar muito ainda. Então, desde lá da base do ensino fundamental até lá em cima, meu amigo, tá tudo errado. Tudo errado. Na parte de cima, o sistema que ganha é o sistema que recebe as prestações, as mensalidades, ou seja, as universidades, as faculdades recebem dos alunos e muitas das vezes os alunos não conseguem se formar. Mas na realidade, cá embaixo, no poder público, na fundação, lá no fundamento, lá na raiz, que é a educação desde do ensino infantil, o ensino primário, até chegar à fase adolescente, tem que fazer o jovem pensar. E um dos motivos pelo qual o jovem não pensa é por causa que hoje nós estamos num momento de internet. Vamos finalizar o vídeo. O professor sabe do que eu estou falando. Ele está na sala de aula dando aula ao aluno, ele sabe que há 20 anos atrás o aluno era mais centrado. O aluno lia muitos livros e não reclamava. Hoje não. Hoje o professor tem dificuldade de passar a visão ao jovem. O jovem está ali no WhatsApp, o professor dando aula, e no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, e não está nem aí para o professor, ele fica lá com a cabeça dele em outro mundo. Em outro mundo. Mas antes não. Há 20, 30 anos atrás, os jovens eram mais preparados para, por exemplo, um texto completo. Escrever ou ler. A escrita era mais detalhada, era correta. O falar era melhor. O vocábulo era melhor. O jeito de escrever. Hoje não. Hoje, os jovens de hoje têm habilidade em cima da comunicação, da internet, do mundo virtual. Mas cá no mundo real é inferior, na sua grande maioria, não generalizando, mas na sua grande maioria é inferior aos alunos de 20 anos atrás, quando ainda não existia internet no Brasil. Então deve ser colocado no país um sistema, um programa onde possa ajudar os professores com um salário bom, prepará-los para fazer o jovem pensar, porque o jovem pensando, o jovem ele consegue mudar esse país, que um país que pensa é um país de intelectuais, de pessoas que pensam, que estudaram, que fizeram por amor, e isso prepararam elas para fazer o país ser o que é a Europa, em alguns países como Romênia, como Suécia, como Noruega, como vários países que hoje têm um nível de educação surreal, diferente do que nós temos aqui. A própria Rússia, a Alemanha, os Estados Unidos, os alunos de lá são superiores aos nossos alunos. Fica aí então essa deixa provocativa do seu amigo Deison Monteiro. Continua no nosso canal, siga-nos no Facebook. Um forte abraço, até a próxima, galera. Valeu!